Salmo 30, verso 5, é um salmo muito conhecido, é um salmo de Davi. Eu quero nessa noite ministrar uma mensagem profética com o tema: tudo passa. Eu vou repetir: tudo passa. Repita comigo: tudo passa. Tudo passa. Está escrito assim: pois a sua ira, coloca na deixa na RA mesmo, não tem problema não, está na atualizada. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Em outras traduções, a parte B do versículo está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Vou repetir, profetizando sobre a sua vida: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, eu acredito, eu tomo posse, eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor? Então redobre a sua atenção, prometo que não vou me estender muito. A vida, ela é feita de estações. A vida é feita de ciclos. E a noite do choro é uma dessas estações, é um destes ciclos que todos nós passamos. A noite do choro. Mas o salmista, ele disse aqui, o salmista Davi, ele nos revela nesse texto uma verdade eterna. E qual é essa verdade eterna? É que toda noite tem um limite, toda dor tem um fim. Eu vou repetir, ele revela que toda noite tem um limite, assim como toda dor também tem um fim. A dor não será eterna, a dor é só um momento. Então nós precisamos entender que o Deus que permite o choro também é o Deus que prepara o amanhecer. Eu vou repetir: o Deus que permite o choro, o Deus que permite o sofrimento, o Deus que permite a noite, também é o Deus que prepara o raiar do sol da manhã. É o Deus também que prepara o amanhecer. Então nós precisamos entender o que o salmista está nos revelando aqui. Ele está deixando claro que a noite, ela é só um tempo. A noite, ela é só um período. E nós temos aqui duas palavras, que é a palavra choro e é a palavra noite. O choro pode durar uma noite. O choro, ele é temporário. Assim como a noite, ela tem um tempo já estabelecido. Por quê? Porque a noite não consegue deter a luz do sol da manhã. Então, assim como a noite ela tem o seu tempo, o choro também é temporário. E entenda que o choro, que ele é temporário, quando é Deus que permite ele, significa que este choro também é necessário. O choro é necessário, pastor? Sim.
o choro, muitas das vezes, ele é necessário. Quantos entendem isso? Quantos compreendem isso? A segunda palavra que nós temos aqui é noite. O choro pode durar uma noite. A noite se refere ao luto. A noite se refere à angústia. A noite se refere ao sofrimento. A noite se refere à solidão. A noite se refere ao silêncio. A noite se refere a tudo isso. A noite é um pacote. Só que presta atenção. Salmo 56, verso 8. Projeta para mim, filho. Nós precisamos compreender que Deus não despreza o choro sincero. Deus não despreza o choro sincero. O salmista disse: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? O que o salmista está dizendo aqui é que Deus, Ele está vendo o seu choro. Deus, Ele está vendo as nossas lágrimas. E Deus, Ele não despreza o choro quando o choro é sincero. Deus não despreza. Deus não despreza o pranto que vem da alma. Deus não despreza. E a Bíblia diz que Ele recolhe as suas lágrimas no seu odre. Não. A Bíblia diz que o Senhor recolhe, o anjo do Senhor vem, e Ele recolhe as suas lágrimas em um odre espiritual e leva diante do Senhor. E o Senhor, Ele olha para as suas lágrimas, e melhor, Ele entende as suas lágrimas, Ele compreende a sua tristeza, Ele sabe o que você está... Pastor, como assim, pastor? Deus, Ele pega as minhas lágrimas, Ele lê as minhas lágrimas. Por acaso lê? Ele lê as nossas lágrimas. E eu já vi gente ser bom em interpretar. Ele interpreta idiomas. Eu já vi pessoas, ele consegue, ele olha para o inglês, ele não fica perdido porque ele sabe o que está escrito. Ele olha para o espanhol, ele sabe o que está escrito, ele conhece a língua espanhola. Tem pessoas que falam 1, 2, 3, 4, 5 línguas. Tem gente que é extraordinário, tem gente que é inteligente, mas presta atenção, não tem ninguém na terra que consegue olhar para as lágrimas e ler o que está acontecendo. Não tem ninguém nessa terra, não tem ser humano na terra que olha para suas lágrimas e começa a ler. Por quê? Porque tem oração que não são palavras, tem oração que são lágrimas que descem. Muitas das vezes a nossa alma está tão angustiada que não sai palavra da boca, sai lágrima dos olhos, mas Deus, Ele olha para aquelas lágrimas, e para Deus é uma oração completa. Quando Deus olha para a minha lágrima, quando Deus olha para a sua lágrima, Ele já sabe o que está acontecendo. A Bíblia diz que Ana, ela estava chorando lá próximo do tabernáculo, ela estava angustiada, amargurada, fazia mais de 20 anos que ela orava pedindo a Deus um filho. O sonho daquela mulher era ser mãe, mas Deus privou ela de ser mãe, porque a Bíblia diz que o Senhor permitiu ela ser estéril. A Bíblia diz que aquele marido dela, o Eucana, casou com Penina. Por quê? Porque Penina era fértil, Penina dava filhos, e agora ela tem que dividir sua casa, seu marido, suas coisas com Penina. Penina tem um filho a cada ano. Penina, ela agora vai jogando na cara da Ana: eu tenho filho e você não tem, eu sou fértil e você não é,
Eu posso, você não pode. Ela vai sofrendo, ela vai se angustiando. A Bíblia diz que ela entrou em depressão, porque lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, diz que ela não comia e só chorava. Ela estava num estado depressivo, mas a Bíblia diz que teve um dia que ela deu um basta naquilo. Quando foi, pastor? No dia em que ela subiu para o tabernáculo para adorar. A Bíblia diz que ele estava indo para oferecer o sacrifício anual. Lá está Ana na carroça chorando. Ela está angustiada, mas ela está subindo para a casa de Deus. Ela está triste, mas ela está subindo para a casa de Deus. Ela não ficou dentro do quarto trancada, não. Ela resolveu dar um basta. Ela não ficou lá amargurada dentro de casa chorando também, não. Eu choro, mas eu choro no caminho da casa de Deus. Eu choro, mas eu choro subindo para a casa de Deus. Você teve a opção: ou você chora na sua casa, ou você vem aqui e chora nos pés do Senhor. Você teve uma opção nessa terça-feira, e louvado seja Deus que você escolheu chorar na presença de Deus. Você escolheu chorar na casa de... Então, se eu fosse você, meu filho, eu chorava. Se eu fosse você, filho, eu derramava a tua alma hoje. Por quê? Porque o choro é a válvula da alma. O choro é aquilo que vem de dentro para fora. Ela foi chorando, mas ela foi. E a Bíblia diz que quando ela chegou lá, ela chorou. E a Bíblia diz que o sacerdote olhou para ela chorando, movimentando a boca, não saía a palavra. E ele disse assim: ó, mulher, está bêbada? Ela disse: bêbada não, eu estou angustiada, amargurada de alma. Eu estou aqui chorando porque eu estou amargurada. A Bíblia diz que naquele momento ele estendeu a mão e disse: que o Deus de Israel conceda a tua petição. Quando ele disse isso, Deus assinou no céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que dois concordam na terra está concordado no céu. Ela chorou e Deus entendeu a lágrima, Deus entendeu o choro. E a Bíblia diz que Deus atendeu. A Bíblia diz, o próprio Cristo disse que não é por muito falar que seremos atendidos. Às vezes é só essa lágrima que você tem que vai ser suficiente para o milagre. Às vezes é só essa lágrima que você tem que vai ser suficiente para a sua cura. Às vezes é só essa lágrima que você tem que vai ser suficiente para a restauração da tua casa. Às vezes é só essa lágrima, mas não é só uma lágrima, é a lágrima do milagre. É a lágrima que chama. Se eu fosse você, eu ia adorando a Deus. Adora chorando mesmo, mas adora. O choro pode durar uma noite. Sabe o que Deus está dizendo aqui, através da minha vida? Não esconda as suas lágrimas de Deus. Não esconda as suas lágrimas de Deus. Talvez a vizinha não precisa ver você chorando. Talvez sua cunhada não precisa ver você chorando. Talvez seu pai não precisa ver você chorando. Mas de Deus não esconda as lágrimas, não. Por quê, pastor? Porque Ele é aquele que tudo resolve. Ele é aquele que tudo pode. Segunda verdade, e eu já estou caminhando para encerrar. Quem quer que termina? Fala amém. Quem quer que continua? Fala glória. A segunda verdade: a noite é escura, mas o amanhecer é certo. Por mais escura que seja a noite, a luz vai brilhar. Por quê, pastor? Porque a promessa é clara. E qual é a promessa? A promessa é que amanhã virá. O amanhecer virá.
É por isso que eu estou profetizando que esse sofrimento não dura para sempre. É por isso que eu estou profetizando que essa dor não vai durar para sempre. Há uma promessa. Amanhã está vindo aí. Aleluia. Amanhã com boas notícias está vindo aí. Amanhã com boas novas está vindo aí. Está vindo. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que vê o choro na madrugada é o mesmo Deus que envia a luz ao romper da manhã. Por isso, como profeta de Deus, eu digo: não tome decisões definitivas em noites temporárias. Não tome decisões definitivas em noites temporárias. Espere o amanhecer de Deus. Talvez você está desesperada. Talvez você está desesperado. Mas Deus está dizendo assim: não toma nenhuma decisão desesperado. Não toma decisão nenhuma angustiado. Calma que o amanhecer vem vindo aí. Calma. Daqui a pouco tudo vai ficar claro, filho. Daqui a pouco tudo vai ficar claro. Vai clarear tua mente. Daqui a pouco tudo vai ficar claro. Seja um profeta de Deus. Você está numa casa profética. Você não é obrigado a fazer isso. Mas diga para essa pessoa com carinho e respeito. E diga assim, ó: calma. O amanhecer está vindo aí. Aleluia. Oh, aleluia. Então preste atenção. Quantos que já tinham lido esse texto aqui? Quantos que já leu esse texto? Quantos que já viu esse texto no Instagram? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantos? Faz assim, quantos? Quantos que já viu profetas liberando palavras proféticas na internet usando esse texto aqui? Faz assim, faz assim, faz assim. A minha pergunta para você é: você conhece o contexto histórico por trás desse versículo? O que Davi estava passando para escrever o Salmo 30? Porque para cada salmo tem um contexto histórico. Minha pergunta é: você quer saber o que estava por trás disso aqui? Você quer saber? Porque a partir do momento que eu revelar, todas as vezes que você lê esse versículo aqui ou vê um post na internet, você já vai lembrar: agora eu sei por que ele escreveu isso. Quem quer saber? Quer mesmo? Assim vocês me empolgam. Já deixa aí projetado, filho. 1 Crônicas capítulo 21. O contexto histórico é esse. Olha para cá. Davi, ele era o rei de Israel. E Davi, ele fez algo que não agradou a Deus. Davi, ele fez um censo. Ele fez um? Pastor, o que é isso que eu não sei o que é? Ele queria saber quantos habitantes tinha sobre seu domínio. Quantas pessoas? Quantos soldados? Então ele decidiu fazer um censo. Ele decidiu enumerar. E assim ele fez. Ele fez isso. Saiu enumerando as pessoas. Não tem o censo do IBGE no Brasil? Sim ou não? Sim ou não? O censo do IBGE é importantíssimo.
para saber quantos habitantes tem no solo brasileiro, quantas pessoas que votam e que não votam, e todas essas informações que o governo precisa. Quem está entendendo? Isso aí traz um controle, ok? Quem fez isso a primeira vez foi Davi. Davi fez um censo e começou a enumerar. Ele queria saber quantos soldados tinha. Mas isso foi uma questão de ego. Ele estava fazendo uma coisa que Deus não mandou ele fazer. E ele desagradou a Deus. Olha o que diz 1 Crônicas 21. Satanás levantou-se contra Israel e incitou a Davi a fazer um recenseamento do povo. Quem é que incitou ele a fazer? Quem é? Às vezes o Satanás, ele nos incita a fazer umas coisas. E presta atenção, Davi era homem de Deus, tá? Não tinha adorador mais genuíno e sincero do que Davi no Antigo Testamento. E mesmo assim Satanás incitou. Aí muitas vezes nós, quase não lê a Bíblia, quase não adora, vai na igreja de vez em quando dá na telha. Quando eu falo de Davi, eu estou falando de alguém que estava sempre na presença de Deus. E olha o Satanás. Já lembrei da dona Clotilde. É você, Satanás. Então olha para cá. Verso 2. Davi disse a Joabe e a outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan, e traga-me um relatório para que eu saiba quantos são. Verso 3, vai na sequência, filho. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Olha o Joabe. Faz isso não, rei. Esse povo aqui não é teu não. Você é só a luz de Israel. Esse povo é de Deus. Quem cuida desse povo é Deus. Quem dá vitória nas guerras é Deus. Faz isso não. De vez em quando levanta um Joabe para nos aconselhar, mas nós não dá ouvido. Quem está entendendo? No entanto, a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e depois voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório do recenseamento do povo, e em todo Israel havia 1.100.000 homens capazes de manejar espada. Em Judá 470.000, e em Judá 470.000. Joabe, porém, não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. Essa ordem desagradou quem? Diga assim comigo: a casa cair. Por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que eu fiz. Agora te imploro que perdoa o meu pecado, o pecado do teu servo, porque cometi uma loucura, uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, dou a você 3 opções. Diga: 3 opções. A primeira, você precisa escolher uma delas, e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, e 3 dias da espada do Senhor. Isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel.
Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Então, Davi, decida. Volta lá, filho. 3 anos de fome. 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles. E 3 dias da espada do Senhor. Qual dessas 3 opções? Isso é 3 dias de praga. E o anjo do Senhor vai assolar. Decida. Aí alguém vai dizer assim: eu pensei que esse Deus que vocês pregam só mandava a bênção. Você precisa entender que o dono da bênção também é o Senhor dos juízos. Verso 13. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia do que cair na mão dos homens. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu fico com a última opção. Eu prefiro, Senhor, a tua espada do que a do inimigo. Por quê? Porque o inimigo não tem misericórdia, mas o Senhor é misericordioso. Diga assim: o Senhor é juízo, mas também é misericórdia. Aleluia. Então presta atenção. Vamos lá, filho. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Quando porém o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e se arrependeu de trazer essa catástrofe, e disse ao anjo que destruiu o povo: basta, detenha a mão. Diga assim: a misericórdia de Deus. Diga: a misericórdia de Deus. Falou mais alto. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidas com pano de saco, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz esse mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que edificasse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra, em obediência a que Gade tinha falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando trigo. Araúna era um homem importante. Virando-se, viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi. Quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. Davi lhe pediu: ceda-me um terreno da sua eira, para edificar um altar em honra ao Senhor, a fim de que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Araúna, porém, disse a Davi: que o meu senhor o rei fique com ele, faça o que bem parecer aos teus olhos. Eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 600 ciclos de ouro pelo terreno. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto, oferta de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor ordenou o anjo que pusesse a espada na bainha. O Senhor está falando assim para o anjo: anjo, guarda a espada, não precisa mais. O anjo estava em cima da cidade velha de Jerusalém. Davi conseguia enxergar ele. Araúna conseguia enxergar ele. Quando Davi ofereceu o holocausto ao Senhor, que a fumaça começou a subir, 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 o Senhor disse para o anjo: pode guardar a espada. Eu já recebi guarda a espada. O anjo guardou a espada.
Nessa ocasião, Davi viu que o Senhor lhe havia respondido. Diga: o Senhor respondeu. Diga assim: o Senhor responde sacrifícios. Respondido na eira de Araúna. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizeram no deserto e o altar do holocausto estavam no santuário em Gibeon. Davi, porém, não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. E aí entra o verso 1 do capítulo 22. Então disse Davi: este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, do altar de holocausto para Israel. Aquele lugar ali, que ele fez aquele sacrifício para oferecer a Deus, foi o lugar onde ele separou para a construção do templo do Senhor. Pastor, o que tem a ver com o texto? O que tem a ver com o texto que o senhor começou? Vamos ler de novo o texto, Salmo de número 30. Vamos ler de novo esse Salmo de número 30, verso 5. Pois a sua ira dura apenas um instante. Deus não ficou irado com o povo? Deus não ficou irado com Davi, sim ou não? Deus não enviou o anjo lá com a espada, sim ou não? Então Davi está dizendo: a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O seu favor, a sua misericórdia dura a vida toda. Aí ele vai declarar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem quer receber o favor de Deus na sua casa? Quem quer receber o favor de Deus sobre a tua família? Talvez os teus filhos estão fazendo coisas que desagradam a Deus. Talvez tem pessoas na sua família que estão distante do caminho de Deus. Talvez existem situações acontecendo agora que está entristecendo o teu coração, situações que o Deus permitiu. Mas eu, como profeta, debaixo desta palavra, quero declarar nessa noite que o fato de você estar aqui chorando na presença de Deus, o fato de você estar aqui na casa de Deus, é o que vai providenciar o milagre do amanhecer, é o que vai providenciar o milagre que você precisa, é o que vai providenciar a bênção que você necessita. Eu estou profetizando, a noite vai passar, a tristeza vai passar, a dor vai passar. Está chegando o tempo do milagre, está chegando o tempo da bênção, está chegando o tempo do testemunho. Se tem alguém que acredita, dá um salto dessa cadeira pentecostal. Isso! Oramande calabarashuri bicolamandai. Vai ter alegria na tua casa, vai ter alegria na tua família, vai ter alegria. Eu estou profetizando, vai ter alegria, vai ter alegria. Começa a profetizar na vida de alguém aí. Diga: vai ter alegria. Diga: vai ter alegria na tua casa, vai ter alegria no meio da tua família, vai ter alegria no meio dos seus negócios, vai ter alegria. Profetiza: vai ter alegria no nosso casamento, meu amor. Isso, aproveita, abraça. Se você tiver com teu marido,